Fala galera do meu canal, beleza? Eu sou o Naldo Moura para mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, antes de começar esse vídeo, já peço para você se inscrever no meu canal, dar muito like, que vai me fortalecer muito a crescer cada dia mais aqui no meu canal, a crescer, para me trazer mais conteúdo aí para vocês, beleza galera? Obrigado e vamos pro vídeo! So back to what I was saying. Could be us. Could be us. Say please. Could be us. Say please. Beleza galera, tô de volta aqui. Hoje eu vou trazer para vocês a minha história completa. Já fiz um vídeo sobre a minha história, um pouco da minha história, como cheguei em Curitiba. Hoje eu vou revisar para vocês a minha história completa, a minha família. Vou trazer aqui a minha infância, vou trazer para cá para a minha dificuldade quando criança, da minha família, onde nós morava. Então vai ter muita coisa legal, o que aconteceu, o que marcou minha infância. Então vai ter muita coisa legal. Espero que vocês gostem, beleza? Eu vou começar aqui primeiro com o nome dos meus pais e de quem que eu sou filho. Com muito orgulho eu vou falar isso aqui. Eu sou filho de Damásio Ribeiro Balheiro Filho. Meu pai tem 55 anos. É um homem guerreiro, batalhador, a qual eu amo muito e sou muito grato por tudo que ele fez por mim. E o nome da minha mãe se chama Zenilda Almeida Ribeiro. Uma mulher que não tem palavra também para descrever, o quão importante eles são na minha vida. Pessoas batalhadoras, meus pais, que eu tenho muito orgulho de vocês. E estou trazendo essa história justamente por causa do orgulho que eu tenho deles, que eu tenho maior satisfação de passar a minha história para vocês. Espero que vocês gostem. Vão ver superação, vai ter dificuldades. Então eu quero compartilhar com vocês isso daqui, beleza? Já falei o nome dos meus pais, agora eu vou falar aonde vocês nasceram. A gente era do município de Oeiras do Pará, Rio Caracuru, lá no final do rio, perto do Ananinha, depois da colônia, é muito longe. Então, lá eu acho que nem mapa tem, mas a gente nascia lá e a gente nasceu lá. A gente somos em 8 irmãos, para a glória de Deus. Somos 8 irmãos, uma família bem grande. Uma família abençoada, né? Que quanto mais gente na casa, mais briga entre os irmãos, mais alegria. E quem levava a pior sou eu. Então, beleza? Qual que era aqui, como foi sua infância? Infância, né? A minha infância, a nossa infância, foi uma infância normal. Acho que da época, para quem é da época ali de 1998, 99, 2000 ali até 94, sabe como era que a infância. Não tinha brinquedo, a dificuldade de você ter tipo um brinquedo comprado era muito grande. Então a gente fabricava o nosso brinquedo, né? Lá no interior tem um pau chamado molongó, que é uma árvore que tem lá. A gente cortava essa árvore e pegava, fazia rabeta, fazia barco, fazia trator. Então a gente fazia tudo com essa árvore. Então hoje eu tenho uma cicatriz até hoje aqui, que eu tava cortando o molongó para nós fazer nossos brinquedos e eu me cortei. Nossa, chorei muito. E a gente cortava, daí a gente ia fabricava. Esse molongó é uma madeira bem mole assim. E a gente cortava ele, os pedaços assim. Aí a gente ia fazer o formato. Fazia o formato do trator, cavava ali o banco e tudo. Aí a roda, a gente fazia a roda de sandália. Na época não tinha sandália que durasse, né? Ficava velho uma sandália, nós já corria lá e fazia as rodas, tudo. Nossa, era muito legal. E a gente fazia tudo bacana, daí preparava os coisas para botar as rodas no trator. Aí fazia também a carroceria, né? A carroceria para carregar terra, carregar as coisas. Dependia, era a criatividade da época. A gente fazia isso,
Quando não, os carrinhos pequenos nossos era de latinha de sardinha. A gente usava as latinhas de sardinha, furava, fazia rodinha, amarrava o fio, né? Enchia ali de areia, fazia as estradinhas, era muito legal. Pipa não, nós não brincava de pipa, então a gente fazia nossos brinquedos, a gente fazia aqueles carrinhos para descer, tudo que a gente via que dava para inventar, a gente fazia. Então era muito legal. A gente fabricava, daí na época tinha aqueles rádio, uns gravador, né, que tinha aqueles motor. Quando o rádio estragava, mas o motor ficava bom. A gente pegava aquele motor, fazia rabetinha, com essa madeira molongó que eu falei aí. Aí fazia palheta, fazia tudo com as latas, né? E montava o motorzinho ali, botava a pilha, pegava a pilha do papai escondido, o papai ficava bravo. Aí a gente botava e ia lá pra água, lá ligava o motorzinho na pilha e a rabetinha ficava rodando. Nossa, era muito legal. Só quem é desse tempo aí sabe. A gente não tinha, os pais não tinham condição de comprar um brinquedo e na época era muito mais difícil. Não tinha celular, não tinha, então a nossa infância foi muito boa. A gente aprendeu a ter a nossa criatividade. Por isso que hoje eu não tenho praticamente estudo, mas eu tenho uma criatividade muito boa, porque desde a nossa criança, da nossa infância, a gente já começa a usar a nossa criatividade. Então isso é muito legal, de você saber usar a sua criatividade para alguma coisa. E nós usava. E isso de 3, 4 anos de idade, 5 anos, depois dos nossos 7 anos, a gente já começava a aprender a ir para a roça, né? Porque nós ir na roça, ajudar a mãe a capinar, encher uma água e tal. E eu, particularmente, nessa época, era muito preguiçoso. Muito preguiçoso, eu vou abrir você, eu era preguiçoso. Eu ia pra roça apanhando. Meu pai, a minha mãe, que você vai pra roça, você vai apanhar. Daí eu preferia apanhar, mas não queria trabalhar. Era preguiçoso, meu Deus do céu. Graças, meu bom Deus, Deus me mudou e hoje eu sou um cara trabalhador. Sou um cara trabalhador, corro atrás dos meus sonhos, corro atrás dos meus projetos, dar uma vida melhor para minha família. Então, graças a Deus, eu não segui a minha vida de quando era infância, preguiçoso. Eu era o único preguiçoso lá de casa. Mas vamos para frente. Como foi sua infância, como eu era quando criança, como eu era, quando eu era criança, como eu era terrível. Eu era muito grudado com a minha mãe. Minha mãe não podia ir no banheiro que eu tava grudado na saia dela. Inclusive meu filho é assim comigo hoje. Mamãe fala, tá apagando teus pecados. Mas é bem isso. Eu era muito atentado. Eu acho que eu atentava a todos meus irmãos, mas eu apanhava demais deles. Porque eu procurava. A minha mãe deixava eu e minha irmã em casa, ia pra roça. Quando minha mãe chegava, nós estava tudo acatanhado. A minha irmã me batia e eu chegava assim, ó, e ela, pá, em mim, nós trazendo a porrada. E eu lembro que a gente passava noite sem dormir atrás do peixe, mas Deus dava vitória pra gente. O que marcou a sua infância? O que marcou a minha infância? Eu lembro que o que marcou a minha infância foi um dia meu pai jogava bola. Meu pai foi jogar bola, na época lá disputava o campeonato. Meu pai jogava bastante esse tempo. Aí ele foi jogar bola lá com o time deles lá. Eles foram, jogaram bola na volta. Se não sabe, na volta eles estavam bebendo e tudo, brincando. Meu pai, eles vinham brincando do estilo do trator e o brincar. Na época lá eles iam jogar bola e do trator, né? E na volta, eles vinham brincando e meu pai se perdeu do caminhão. Meu pai do trator não conseguiu voltar. E quando eles chegaram lá no destino deles, meu pai não estava. E procuraram meu pai o dia todo. Meu pai não apareceu, sendo que a bicicleta e as coisas dele estavam lá. Eles foram na nossa casa, que de lá onde meu pai estava para lá era mais de 3 horas de bicicleta. Então eles foram lá. Eles chegaram num sábado, era umas 2, 3 horas da madrugada lá em casa. Nós estávamos esperando nosso pai. E meu pai sempre voltava, né? Aí a gente pensava que era o papai, daí era o nosso tio que veio trazer a notícia que o meu pai tinha sumido. Perguntar se ele não tinha chegado lá.
A gente ficou preocupado. Daí eles voltaram, daí no outro dia de manhã a gente foi, no domingo. E procuraram meu pai no sábado, o dia todo, domingo, o dia todo. Se eu não me engano, foram achar meu pai na segunda-feira. Meu pai estava perdido dentro do mato. Meu pai dá 2 dias inteiros sem tomar água, sem comer. E ele tinha passado o dia antes que ele tinha ido jogar bola, não tinha comido, tinha bebido. Então estava muito. Quando acharam meu pai, ele estava praticamente morto. Meu pai estava todo inchado, já, o bicho já estava querendo comer o corpo dele. Ele já tava morrendo praticamente. Se demora mais umas 2, 3 horas, meu pai tinha morrido. Mas Deus tinha um propósito na vida dele, graças a Deus. Quando acharam meu pai tomou em torno de 5 litros de água ali. Ele não, quando ele não falava, jogaram água na boca dele, que ele voltou um pouco, ele começou a pedir água. E acharam meu pai, foi aquele alvoroço, levaram ele para Cametá. A gente chorando, ver o nosso pai naquele estado, foi muito difícil, porque a gente dependia muito do nosso pai, da nossa mãe, e ver o nosso pai naquele estado foi muito difícil. Meu pai foi para Cametá, ficou internado, e quando ele voltou, até hoje tem uma sequela devido a esse acontecimento. Meu pai não voltou mais o mesmo, aquele homem forte que ele era. Hoje ele é forte porque Deus tem um propósito que, mesmo com as dificuldades, com as sequelas que ele ficou, ele corre atrás, ele trabalha. Hoje ele tem uns problemas de saúde devido a isso, mas eu tenho certeza que meu pai vai ficar bom e eu vou ter condição para retribuir tudo que eles fizeram por mim. Depois disso que meu pai coisa, a gente passou várias dificuldades, porque meu pai corria atrás, então nós que era maiorzinho, teve de prover, ajudar nossa mãe. Nós ia pro rio matar peixe, nós ia pescar, o nosso irmão mais velho ia pro mato caçar. Então a gente sempre estava assim, nessa época passamos muita dificuldade mesmo, mas conseguimos vencer, estamos aqui hoje, graças a Deus. A gente morava muito longe de tudo, então depois disso depois de um tempo a gente resolveu sair de lá onde a gente morava para vir mais para perto de Oeiras, né? E a gente conseguiu encontrar a tia Bena e o tio Januário, que moravam lá, o pessoal do Pidico, lá, o pessoal lá que nós ajudaram bastante. Deus abençoe a vida de todos vocês. E pessoas que a gente é muito grato, e a tia Bena e a tia Januca abriram as portas das casas deles para nós, nos ajudaram. Nós cuidava deles, eles cuidavam da gente. Graças a Deus criamos um vínculo de parente. Eles tinham os filhos deles, mas a gente cuidava deles como se eles fossem nossos próprios parentes. Então devido a esse meio tempo de dificuldade de a gente passar, sempre Deus dava alguém para nos ajudar, para nos dar força, para a gente vencer. E é isso, a gente sempre não desistia, sempre estava em frente de todas as dificuldades, a gente sempre estava ali firme, firme e forte para passar. E a gente vencia dia por dia, né? Aqui tem mais uma pergunta aqui. Qual era o meio de transporte que vocês usavam? O meio de transporte que nós usávamos lá a gente usava bicicleta, canoa, né? Com aquelas canoazinhas de remar. E quem tinha cavalo usava cavalo, mas era basicamente isso que a gente andava para outro lugar. E sempre longe, quando a gente saía, a gente ia andando. Daí o cavalo levava só as bagagens, a gente ia puxando e a gente ia andando. E tinha de sair de casa às 5 da manhã para chegar lá na vila mais próxima, lá no Costeira, 4, 5 horas da tarde. Então tinha de atravessar um campo de natureza muito grande. E daí nós brigava, e quando a minha mãe chegava, daí nós apanhava porque nós brigava. Então eu perturbava todos meus irmãos mais velhos, eu saía atrás deles assim. Até quando eu aborrecia eles vinham e olha em mim, ó. Cara, mas mesmo assim eu não parava, né? Não parava. Uma vez eu fui fazer isso, meu irmão mais velho, ele correu atrás de mim, me deu um tapa no meio da costa, assim.
Rapaz do céu, eu saí andando de 4 pés assim. Ah! Ah! Como era muito atentado, cara. Meu Deus do céu, ficou lembrando, dá pra me dar risada. Então, e eu quando daí e isso que nós ia pra escola, eu e minha irmã. E a minha irmã quando criança, nós ia pra escola lá no interior, a gente vai pra escola de canoa, né? Daqueles cascos, remando e tal. E a minha irmã ia pra escola. Daí a minha mãe não tava em casa, a gente ia pra escola. Lá na escola, na volta, tipo assim, os pessoal lá do Rio lá, vinha todo mundo, cada família, tipo, vinha no seu casco. Daí minha irmã vinha na nossa canoazinha, aí nós vinha brigando com os outros vizinhos lá, daí tinha uns vizinhos lá, que era a Cleia e o Cledeí, que eram os dois irmãos, e eu e minha irmã. Eu lembro uma vez que a gente tava vindo, era inverno, e quando lá no interior, quando é inverno, enche tudo assim, ó. Enche tudo. A casa, a água entra até embaixo da casa, bem legal mesmo. Você pesca da beira do giral da casa. E nós estava vindo de manhã do colégio, daí a gente veio se xingando. Não sei o que, vamos brigar então. Aí encostamos lá em casa para brigar. Eu com o irmão eu com o Cleide e a minha irmã com a Cleia, que os dois irmãos. Eu, minha irmã e os dois irmãos. Aí eu fiquei brigando com o Cleide na sala e a minha irmã no quarto. Não, a minha irmã ficou brigando na sala e eu e o Cleide ficamos brigando lá no quarto, porrada mesmo. E a minha irmã bateu, tava briga, pá, minha irmã, tipo, a Cleia era menor, daí apanhou da minha irmã. Minha irmã era baixinha, mas era tentada pra brigar. E eu era só tamanho. Rapaz do céu, o Cleide tava me matando já e eu tava lá no quarto. A minha irmã bateu na menina e correu lá pra me socorrer. E nesse dia a gente trovou uma porradeira lá em casa e jogava na água lá. Aí quando minha mãe chegou na gente, pá, descobriu tudo. Então, pra vocês verem como era o nível nosso de ir pro colégio arrumar briga com os outros, né? Mas a infância sem. Naquela época a infância, isso era infância, era muito legal. Que você batia nos outros, apanhava, mas não é bom isso. E eu me peço perdão por Cledeí nas nossas brigas, mas a gente brigava, a gente era terrível, meu Deus do céu. A gente apanhou muito da nossa mãe, do nosso pai, mas graças a Deus mudou a nossa vida, né? Vamos lá. Quantos irmãos, como foi sua infância? Qual foi a dificuldade que vocês passavam? Qual que era a dificuldade? A dificuldade que nós passávamos. Tinha várias dificuldades, né? Como a gente morava muito longe da cidade e tudo. Então o nosso alimento nós tinha de correr atrás, nós tinha de procurar. Nós tinha de procurar peixe, nós tinha de comer caça do mato. Então tudo que vocês imaginaram de comida a gente já comeu. As caças do mato, peixe. Então, tipo, para nós sobreviver, como era muito longe da cidade, nós tínhamos de caçar a nossa própria comida. A gente botava malhadeira, a gente pegava peixe nos arpão, a gente ia de noite matar peixe à noite com a zagaia, lá a gente chama de zagaia. E quando não, a gente tinha de ir pro mato caçar. Quando tava ruim, não tava bom de peixe, a gente ia caçar, matar pato, tatu, viado, preguiça. Então, tudo que você imaginar de caça a gente comia. Daí falou, credo, mas era o nosso alimento da época, né? Naquela época era muita fartura, não era proibido ainda a caça. E a gente tinha de se alimentar de alguma coisa. O café, às vezes a gente tomava chá, porque assim, o feijão, o café, açúcar, essas coisas, não, a gente não tinha, para você ter uma ideia que era tão longe, o meu pai saía de manhã cedo de bicicleta, saía de manhã cedo para ir lá na cidade comprar e voltar no mesmo, ia e voltava. Então eram mais 7 horas para ir, mais umas 7 horas para voltar, só para ir comprar o café, o açúcar, o feijão, daí tinha de levar a farinha e trocar com esse alimento, né, que nós mexia com roça, né? Fazia farinha, então nós tínhamos de levar a farinha e trocar. Por isso que teria de ser só um. E quando às vezes, a maioria das vezes, o meu pai ia andando, que a gente quando não tinha bicicleta, tinha de ir andando. Passava o dia todo andando e voltava. Era muito difícil, era muito complicado. E a gente, graças a Deus, vivia.
vivia bem, né? Não vivia bem, tipo, com coisa, mas da medida possível a gente ia vivendo. É, eu lembro uma vez que quando faltava o peixe, faltava as coisas, a gente tinha de sair à noite, trabalhava o dia todo, meus pais trabalhavam o dia todo na roça. Aí quando chegava de noite, meu pai tomava banho, pegava a lanterna dele, pegava de nós, dos filhos, e ia matar peixe. Às vezes meu pai saía 8, 10 horas e voltava só 4 horas da madrugada, 5 horas de volta para casa. E nesse meio tempo, a minha mãe ficava esperando. Quando meu pai chegava de madrugada com peixe, a minha mãe fazia. Eu lembro que a minha mãe fazia de madrugada aquele peixe. E aí nós estava jantando 5 horas da manhã. 5 horas da manhã chamava nós pequenininhos, vinha dormindo lá comer, porque a gente não tinha comido nada à noite, às vezes todo tomando um chá. E a hora que dava a gente comia. Mas graças a Deus meu pai com a minha mãe sempre batalhavam, sempre ali unido ali junto ali para dar um alimento para nós. Eu lembro uma vez que estava difícil a situação. Meu pai pegou 2 peixes, né? Daí a minha mãe fez um caldo bem grande, que a gente era bastante. Daí os nossos irmãos pequenos comeram a carne e a gente tomou só o caldo. A gente ficou 3 dias nessa situação. E por várias vezes eu vi meus pais não comer para dar pra gente. Eles preferiram tomar alguma coisa, tipo um mingau, alguma coisa e dar o alimento pra gente, né? E quando me lembro disso, me emociono, porque ver que quando a gente é pai, a gente vê os filhos passar por essa situação, a gente, tipo, deixar de comer para ver nossos filhos alimentados, então não tem preço. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu sou muito honrado de ter uns pais como meus pais. Sou muito honrado de ter meu pai, de ter minha mãe, que lutaram sempre para dar uma vida pra gente, não deram uma vida melhor, tipo, de rico, eles deram o que eles puderam. E hoje eu busco isso, o que eles não puderam dar para nós, hoje é eu que quero poder dar para eles. Busco isso e não vou desistir. Eu sei que Deus vai me dar força, vai realizar meus sonhos, vai realizar meus projetos e eu vou conseguir.